Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar um pouco sobre da maldade humana, da onde vêm as maldades humanas. Pois muitos se perguntam, se existe um Deus, por que há maldade no mundo? Pois bem, eu vou tentar ser bem breve aqui e bem resumidamente para vocês, mesmo que vocês não tenham religião, não tenham crença nenhuma, para vocês tentarem entender a nossa visão. Vamos lá. No princípio, tudo que Deus criou, Ele disse que foi bom, como está lá em Gênesis 1:31. Ele disse que tudo que Ele fez foi perfeito e agradável e bom. Porém, através de uma das suas criaturas, foi por onde que entrou o pecado, através de Adão. Entretanto, o que Deus fez? Deus, a partir do momento que eles viram a nudez dele, Deus falou lá em Gênesis 3:16 ao 23, que a mulher iria sentir as dores do parto e que o homem iria ter que plantar e colher debaixo de sol e debaixo de chuva, ia ter que prover o próprio alimento. Sendo assim, Deus tirou toda a mordomia deles do Jardim do Éden e expulsou eles do Jardim do Éden. Mas eles tiveram descendentes, que foram Caim e Abel. E através de Caim foi onde que entrou o primeiro homicídio na terra, para você ver que a maldade já estava instalada na terra. E ele tentou fugir da presença do Senhor. E até certo ponto ele fugiu, mas Deus fez uma marca nele, para que todos que vissem ele sabiam que ele tinha pecado contra o Senhor e que Deus tinha rejeitado ele. Entretanto, ele teve descendentes, e esses descendentes foi aquela geração perversas pré-diluvianas. E quando Sodoma e Gomorra, resumindo falo para vocês, que vocês já ouviram falar, isso aí são todos descendentes de Caim. Então, irmãos, Deus vendo a situação da terra, o que ele fez? Levantou Noé e trouxe um dilúvio aqui para a terra e fez com que Noé construísse a arca. E Noé construiu a arca, tudo certo, do jeito que Deus mandou, nas medidas que Deus mandou. Porém, Noé se embriagou. E Cã, o filho dele, expôs a nudez do pai para os irmãos. E Noé amaldiçoou Canaã, que é o seu descendente. Quando chegamos lá em Êxodos 20, no versículo 5, fala o seguinte, para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visto que a maldade dos seus pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, irmãos, aqui conseguimos entender que Deus amaldiçoou até a quarta geração daqueles que pecaram contra ele. Aí vocês devem perguntar, mas Adriano, de lá para cá já passou quantas gerações, né? Sim, já passou muitas gerações. E outros podem até se perguntar, mas o que está escrito lá em Ezequiel 18, 19 a 20, que eu vou ler para os que não sabem o que está escrito em Ezequiel. Fala o seguinte, que as pessoas podem se basear nisso e se apoiar nisso como se não tivesse maldade até os dias de hoje. Fala o seguinte: mas dizeis, por que não leva o filho à maldade do pai? Quer dizer, por que o filho não toma responsabilidade? Se o pai errou, o filho não vai ter que levar a responsabilidade para ele, entendeu? Quem pecou foi o pai, quem tem que pagar é o pai. É isso que quer dizer aqui. Então vamos lá. Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Justo. Quem fez, paga. Se meu pai fez alguma coisa errada, ele que tem que pagar. Se eu fizer alguma coisa errada, eu que tenho que pagar. Ok? Então tem essa lei do Senhor também, que é o Ezequiel 18, 19 a 20. Pois, explicando resumidamente, como está lá em Êxodos, que fala que o Senhor ele amaldiçoou até a quarta geração, vemos que raras famílias no planeta Terra
conseguiu permanecer 4 gerações intacta na palavra de Deus. Dentre essas 4 gerações, alguém se desviou. E aí é onde que entra a brecha para a maldade. Sabe? Daquela geração que se desviou. Então, vendo isso, podemos analisar que até os dias de hoje existe muito pecado do Antigo Testamento. Basicamente os 10 mandamentos. Quem cumpre os 10 mandamentos? Sabe? Tem pessoas que estão dentro da igreja e não cumprem os 10 mandamentos, ou melhor dizendo, não sabem nem o que são os 10 mandamentos. Sabe? E se tratando de genealogia, de antepassado, podemos ver um exemplo lá em Marcos 10, 47 a 52, em que um cego, ele reconhece Jesus pela genealogia de Jesus, que fala assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas se clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: que chamas? E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te e te chama. E ele, lançado de si a sua capa, levantou e foi até com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, irmãos, essa passagem é forte. Podemos ver que, através da genealogia, o cego reconheceu que Jesus era filho de Davi, mas não era filho direto de Davi. Sob a genealogia, sob os antepassados, Davi, que era o segundo coração de Deus. Porém, Jesus não deixou dependente para a gente, ele não deixou nenhum filho aqui na terra, porém deixou seus discípulos e nossos irmãos, que semeou a palavra sobre a terra inteira. Sabe, muitos morreram pregando o arrependimento, inclusive Jesus Cristo morreu pregando sobre o arrependimento. Mas existe uma maneira de quebrar essa maldição hereditária, meus irmãos, se assim eu posso dizer o nome. Graças a Jesus que nos lavou com seu sangue naquela cruz, ele pagou por todos os nossos pecados e ele deixou bem claro que aquele que pegar a sua cruz e seguir ele não deve mais nada para esse mundo. Sabe, irmãos, doenças hereditárias existem. Eu mesmo sou uma prova dessas. Eu tenho cálculo renal por causa do meu pai. Aí eu fiquei sabendo depois que meus avós tinham, as irmãs do meu pai tinham. Então, existe sim a maldição hereditária nesse sentido de doença, sabe? E podemos ver que a ciência, os médicos falam que, por exemplo, se um casal que usa crack conceber um filho, corre um grande risco desse bebê já nascer com essa dependência química. Por isso, de hoje em diante, meus irmãos, que estão vivendo aqui na terra, firmes e fortes, com a graça do Senhor, que todo dia se renova, podemos nos arrepender dos nossos pecados e seguir de coração a Cristo, para que as gerações futuras vejam nossos exemplos e passem para frente esse exemplo nosso, de sermos pessoas boas, de seguir os mandamentos, de seguir de acordo com a palavra, de acordo com o manual da nossa vida, para que nesse tempo de 4 gerações não entre nenhuma brecha, para que todos, até a 4ª geração, fiquem firmes. Pois nós somos livres, Jesus já nos libertou, não somos mais aprisionados. Sabe, irmãos? E que o Espírito Santo venha falar com você através desse vídeo
E eu gostaria de deixar uma palavra para finalizar aqui para vocês, que está em Gálatas 5:1, que diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.